A segunda lição, continue comigo no capítulo 1 de Abacuque. Amados, isso aqui é muito interessante. Nós já estamos aqui na segunda queixa de Abacuque. Ele começa a dizer, Senhor, no versículo 12, olha o que ele diz. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar o juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse o castigo. Teus olhos são puros, que não suportam ver o mal e não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que ele? Ele apresenta a sua segunda queixa. Ele começa, mesmo depois, lembre-se, Deus já respondeu a primeira vez e disse qual seria o castigo dos ímpios. Deus responde de forma favorável e ele continua, mas além da injustiça tem o perverso. Além desses problemas tem esse outro aqui, Senhor. Teus olhos não suportam ver maldade. Como é que o Senhor está vendo tanta maldade? O que vai acontecer? Mas aí no capítulo 2 eu quero sempre lembrar a você que a Bíblia não foi escrita originalmente com capítulos e versículos. Aqui trata-se de um mesmo tema, de um mesmo ponto, de uma mesma carta, de um mesmo escrito. O capítulo 2 e o versículo 1, ele na verdade é a continuação do que Abacuque está escrevendo no capítulo 1. Então, o versículo 1 do capítulo 2 poderia ser o versículo 18 do capítulo 1. Mas, na divisão ficou no capítulo 2, mas é a mesma coisa, é a mesma história. É a continuação de uma mesma história. Então, ele diz para Deus todos os problemas e no final, olha o que diz o versículo 2. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terá a minha queixa. Olha que coisa extraordinária. Nós aprendemos a primeira parte, a primeira lição, orar com sinceridade. Sabe qual é a segunda lição que você precisa aplicar na sua vida e levar para 2023? Permaneça no seu lugar. Veja que Abacuque faz a queixa. Ele não ignora o problema, ele não ignora a realidade. Está ruim mesmo, tá ruim. Essa é a realidade, tem perverso. Os homens malignos estão aí, né? Ontem, inclusive, ontem foi sábado, na sexta-feira, se eu não me engano, né? Foi solto o último preso da Lava Jato, foi solto, né? Estamos vendo, é um circo. A gente está vendo um circo no Brasil, um circo. É o circo dos horrores. É a realidade. Não adianta a gente... Não, tá tudo... esquece. Não, esquece nada. Tá ruim mesmo. O negócio é sério mesmo. Mas ele diz aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abandonar Deus porque não dá mais certo não. Uma injustiça dessa. Ele diz, eu ficarei no meu posto de sentinela. Qual é a nossa lição aqui? O que é que eu vou aplicar na minha vida? O que você vai aplicar na sua vida? Nós vamos permanecer no nosso lugar. E que lugar é esse, irmãos? É o lugar do propósito. Esse lugar é o lugar do chamado. É o lugar da nossa missão. É permanecer fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Haja o que houver, tem injustiça, tem perversão, o mundo está de perna para o ar, como diz aquela cantora de Angola, né? O mundo virou de perna para cima, né? Aquela cantora de Angola, ela diz isso, o mundo está virado, né? A gente precisa permanecer no nosso lugar. Esse posto de sentinela não é para mim. Esse posto de sentinela é para todos nós. Para você que é servo de Deus, para você que tem compromisso com Deus, que tem aliança com Deus. Esse é o seu lugar, é permanecer firme, apesar das adversidades. E o mais interessante, olha aqui, eu ficarei no meu posto. Eu tomarei posição. Ele fala de um lugar, a muralha. Está falando o quê? De proteção. A injustiça está aí, mas eu vou fazer a minha parte. Eu não vou deixar a coisa ficar pior, não. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou proteger, eu vou guardar. Mas olha o que ele diz aqui. E aguardarei para ver o que o Senhor me dirá.
aguardar a posição, ficar firme na posição, ficar no lugar do propósito e aguardar a resposta do Senhor. Sabe por que muitas vezes nós falhamos e muitas vezes nós caímos até temporariamente porque estamos fracos das pernas? Sabe por que muitos ficam pelo caminho? Porque eles olham para tudo isso que Abacuque olhou, que é uma realidade dura, mas a diferença é que tem muita gente que olha para a situação e desiste da sua posição, do seu chamado, do seu ministério. O problema é grande demais, eu desisto. Entrega os pontos. A grande questão aqui, a diferença entre Abacuque e as pessoas que ficam pelo caminho, as pessoas que perdem as guerras, as batalhas, é que Abacuque, apesar da realidade dura, ele decidiu não se mover da sua posição. Em 2023, amados, nós não sabemos o que nos espera. Nós não sabemos porque, como Jesus disse, nenhum de nós tem o poder de acrescentar um dia. Nenhum de nós sabe o dia de amanhã. Jesus disse, basta a cada dia o seu próprio mal. A gente tem a parte a fazer, nós temos a parte que nos cabe. Mas essa parte do futuro, essa futurologia, não cabe a nós. O futuro está nas mãos do Senhor. Nós só temos domínio desse agora, das decisões que podemos tomar agora. Mas como diz o ditado, né? O futuro a Deus pertence. E é verdade. Eu não sei o que será em 2023, mas eu preciso andar debaixo da palavra. Nós temos uma palavra liberada sobre nossas vidas que não foi da parte do homem, foi da parte de Deus. É uma palavra de dupla honra, de duplas bênçãos, de bênçãos extraordinárias, de no lugar da vergonha haverá alegria, haverá honra. Mas se Deus liberou essa palavra, Ele vai cumprir, porque Ele tem cumprido a sua palavra em nossas vidas todos esses anos. 2023 é mais um ano que viveremos na presença de Deus, mas não sabemos o que nos espera. É como diz a Bíblia, e esse é um dos versículos que eu gosto muito, até fiz uma música baseada nele, que diz que o homem, ele projeta os seus caminhos, ou o seu caminho no singular. O homem projeta o seu caminho, a sua história, ele faz o plano, ele faz o planejamento, ele faz o projeto, mas a Bíblia diz que é o Senhor quem dirige os passos. Passos substitua por etapas. Deus, ele nos mostra o lugar, a chegada. Ele nos mostra o fim, como a Bíblia diz, no fim, né? O Senhor vai revelar no começo o fim. Então Ele nos diz, vai ser assim, vai chegar, vai ter dupla honra. Mas não sabemos as etapas, os passos que nós vamos enfrentar até chegar nessa dupla honra. Esse é o ponto. Deus não vai nos revelar detalhe por detalhe dessa trajetória. Mas o importante é o final. O importante é que teremos dupla honra, teremos duplas bênçãos, teremos um ano na presença de Deus. Mas as etapas estão nas mãos do Senhor. Ele determina como. Ele determina qual o caminho. Você quer ver um exemplo disso? O exemplo clássico da Bíblia. A saída do povo do Egito para a terra prometida. O que foi que Deus disse? Eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Vocês vão sair daqui da escravidão e vão para cá. Essa foi toda a revelação de Deus. Foi só isso. Mas Deus não falou para o povo que eles teriam que ficar ali andando em círculos durante 40 anos. Deus também não falou todos os problemas que eles iriam enfrentar para tomar posse da terra. Não falou que tinha muralha, não falou que tinha gigante. São as etapas, os passos. Deus, ele não vai revelar tudo. Sabe por quê? Porque senão a gente desiste. Se a gente vê o gigante, se a gente vê a muralha antes do tempo, a gente desiste. Deus é perfeito em seus caminhos. Deus é perfeito em seus planos. Por isso que ele nos revela etapa a etapa, plano a plano, passo a passo. Eu gosto muito do que diz um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que está no Salmo 119, versículo 105. Que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Fala de uma luz pequena e de uma luz maior. Uma lâmpada é algo que ilumina um território pequeno, ela vai iluminar os pés.
mas existe uma luz que mostra o caminho. Então, muitas vezes nós estamos só enxergando onde nossos pés estão pisando. Por quê? Porque é a vontade de Deus, para que a gente não enxergue tudo. Mas a palavra do Senhor vai nos fazendo enxergar onde estamos pisando, e ela ilumina o ponto final. Então é isso que nós precisamos entender. A palavra do Senhor, ela vai nos dar essa capacidade de passar as etapas e de chegar no destino final. A segunda lição é: permaneça no seu lugar. Haja o que houver. Nós vamos ver muitas coisas, irmãos, muitas coisas. Nós temos visto muitas coisas. Essa é uma geração bem atípica, bem diferente. Por mais que a perversidade, que a injustiça, que a maldade esteja no coração humano desde o início, porque vamos combinar, né? Como diz a história. Se você parar para pensar, o primeiro homicídio da humanidade foi uma coisa bárbara. Foi um irmão matando outro irmão. Olhe como a maldade está lá, desde que a serpente entrou na parada. Então essa coisa da maldade sempre existiu. Os homens maus, as pessoas más, malignas. Porém essa nossa geração é a geração mais avançada tecnologicamente. É uma geração que está lidando com problemas que outras gerações não tiveram que lidar, porque não tinham essa tecnologia, não tinham esse acesso. Eu estava até ouvindo uma psiquiatra falando que a gente está tendo um dos grandes problemas dessa geração, os jovens, os adolescentes, as crianças, é como se você colocasse o seu cérebro para funcionar de um jeito muito acelerado, que ele não foi projetado para isso. Tem uma palavrinha, depois eu lembro. E ela dizendo assim: esse é o problema. Então é muita informação, tudo é muito exagerado, né? Antigamente a gente, para assistir, eu pelo menos sou dessa geração, sei que alguns aqui também, para a gente assistir um determinado filme, quem tinha o privilégio de ir no cinema, ia no cinema e assistia aquele filme, mas aí o filme saía de cartaz, e aí você esperava 4, 5, 6 anos para que um dia a televisão dissesse: vai passar, dia tal, o filme tal. Nós somos, né? A minha geração, as gerações mais antigas, viveram isso. Hoje não. Hoje o cara maratona. Tem um Netflix, tem um HBO, tem um Amazon Prime. O cara passa o dia, ele assiste 15, 20 filmes. Uma série de não sei quantos capítulos. E vai ali, o cérebro está lá, louco, maluco, né? Absorvendo tanta informação. Chega na internet, vai assistir os vídeos e começa aquele monte de coisa. É uma geração que está fazendo o seu cérebro absorver muita coisa, né? Muita coisa, e isso vai gerando uma série de problemas que a gente pode dizer problemas novos, né? Por conta das ferramentas novas, mas nós estamos vivendo, por isso que o pastor sempre fala que nós somos a geração do arrebatamento. Muitos pastores falam sobre isso, e é uma forma de dizer que o fim está próximo, é uma forma de dizer que, claro que nós não sabemos quando Jesus vai voltar, quando será o arrebatamento, nós não sabemos quando o anticristo vai se levantar, nós não temos controle sobre isso, mas a gente está vivendo uma época, por exemplo, você quer ver um exemplo disso? Eu trouxe até aqui uma aula sobre, né, a Agenda 2030 da ONU, a agenda, alguns chamam 2030, mas é a mesma coisa. Eu pincelei aqui numa das aulas anteriores. Há quantos anos nós ouvimos falar numa coisa chamada Nova Ordem Mundial? Eu não sei você, mas eu ouço falar disso desde a minha adolescência. Eu ouvia falar, eu já ouvi pastores pregar na minha igreja. Quando eu era adolescente, eles falavam sobre isso. Olha, vai haver a nova ordem mundial, para poder se levantar o anticristo, vai ter a nova ordem mundial. Nas igrejas, isso era a coisa mais comum. Por quê? Por conta da Bíblia, porque a Bíblia fala sobre isso. Que vai se levantar esses reinos, vão se unir, aquela coisa toda lá de Apocalipse. Mas sabe o que era que o povo do mundo dizia? Teoria da conspiração. Isso não existe, gente. Isso é bobagem. Que conversa de nova ordem mundial, governo global. Irmãos, hoje eles usam essa nomenclatura. A nova ordem mundial. Os grandes líderes mundiais, eles se levantam e dizem assim: nós precisamos de uma nova ordem mundial. Aí você diz: caramba, então tudo aquilo que eu ouvi há 30 anos
É verdade, está se cumprindo, a Bíblia está se cumprindo. Só que eles querem, nós estamos vivendo uma época que é assim, você precisa parar de acreditar no que seus olhos veem. O mundo quer que você deixe de acreditar no que é verdade, no que é real. Não tem umas piadas que dizem assim, né? Tem olho de porco, orelha de porco, pé de porco, rabo de porco, mas não é porco? Tem tudo que um porco tem, mas não é porco? Nós estamos vivendo essa época. A pessoa está dizendo, não, olha, tem orelha de porco, tem focinho de porco, tem pé de porco, mas é gato. Aí isso dá uma loucura na cabeça, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque vai ficar difícil. Vai ser bem difícil, né? Então, é uma negação da realidade. É uma negação do que está diante de nossos olhos. Nós vamos ver muita coisa. Vai ficar... Jesus disse isso, Jesus nos alertou. Isso que é maravilhoso, irmãos. Quem lê a Bíblia, quem estuda a palavra, não se espanta. Sim ou não? Quem estuda a palavra não se espanta com nada que está acontecendo. Sabe quem se espanta? Quem não conhece a palavra. Porque aí, quando vê as coisas, como pode? Como pode? Está na Bíblia, está tudo aí. Jesus... Não foi no Apocalipse, não. Antes, no início do ministério, Jesus já disse assim, olha, o fim vai ser assim, ó, vai acontecer desse jeito, assim, assim, vai se levantar nação contra nação, filho contra pai, um irmão vai levar o outro aos tribunais. E ele começa a descrever um caos antes de tudo acontecer. Ele começa a descrever. Aí ele diz assim, ó, a coisa vai ficar tão pesada, aí ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aí numa outra passagem ele diz assim, porventura, quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Irmãos, tudo que está acontecendo é para sufocar o amor e a fé. Presta atenção. Tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo na nossa nação, é com a finalidade de sufocar a fé e o amor. É exatamente isso. Tudo é montado para sufocar a fé e o amor. Para você dizer assim, eu não vou acreditar mais. Eu não vou crer mais. Eu não vou amar mais. E Jesus está dizendo, fim dos tempos, é isso que vai acontecer. E olhe que Jesus ainda diz algo que é muito profundo e que a gente, às vezes, passa batido. Jesus diz assim, que se aqueles dias finais não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Ou seja, imagine que a gente ainda vai ver, né? Então nós não sabemos o que está pela frente, mas nós sabemos o Deus a quem nós servimos. Nós temos a palavra de Deus sobre nossas vidas. E Abacuque está aqui nos ensinando algo lindo. Ele está dizendo, ó, está um caos mesmo. Ó, os perversos estão aí, ó, sendo diplomados, soltos da cadeia, gente de bem sendo preso, porque está falando. É assim, ó. Se você roubar milhões, não vai para a cadeia. Mas se você falar o que você está pensando, você vai para a cadeia. Esse é o estado que estamos vivendo. Isso é bom? Isso está certo? Não, isso é um absurdo. Mas ele diz, eu vou abandonar isso porque não está dando mais não. Deus não ouve, não resolve, não faz nada. Não, olha o que é que ele diz. Eu vou ficar no meu posto de sentinela. Quantos aqui vão ficar no seu posto de sentinela e na sua muralha de proteção? Você precisa dizer, haja o que houver em 2023, eu vou estar perto do Senhor. Eu vou ficar na minha posição, eu vou cumprir o meu chamado, porque tem gente que é assim, vai se acabar tudo mesmo, então eu não vou mais sonhar, não vou projetar, não vou trabalhar. Não! É como, eu acho muito, um dos textos que eu acho interessantes, né? Dentre todos eu acho maravilhoso, mas eu acho muito interessante quando Deus fala, através do profeta, quando o povo está no cativeiro. Quando o povo, né, tudo deu errado e fomos, né, capturados pelos inimigos e estamos indo para uma terra distante, uma terra idólatra, e o povo desanimadíssimo. Porque quem é que tem ânimo depois que tudo dá errado, não é verdade? Tudo deu errado, quem é que tem ânimo? Aí vem a palavra do Senhor e diz assim, ó, não é para parar não, é para continuar casando, é para continuar tendo filho, é para continuar construindo casa, é para fazer festa, é para viva. Construam casa aí no lugar do cativeiro. O que é isso, construir casa? Continue projetando, continue edificando, continue fazendo o seu trabalho. Vai chegar o tempo da libertação. Enquanto não chega, vou viver. Porque tem gente que para no tempo.
está tudo errado mesmo, eu vou parar. Não, está tudo errado ao redor, mas da minha posição eu não vou sair. Então a segunda lição que nós devemos levar para 2023 é: vamos permanecer no nosso lugar. Vamos continuar sonhando, projetando, trabalhando, avançando. Ah, mas está tudo, eu não consigo ver o horizonte. É quando, meu Deus, se continuar assim. Mas todavia eu vou olhar para o Senhor e vou aguardar o que o Senhor me dirá. Eu vou esperar a resposta da minha queixa. Olha que exemplo, ele disse: está tudo errado, está ruim. Os prognósticos são péssimos, mas eu vou aguardar Deus falar. A última palavra vem do Senhor. Eu vou aguardar na presença de Deus.